Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, pastor Wagner, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo esse lugar tão lindo, maravilhoso. E aproveitando também o que a Dani compartilhou, e algumas palavras, a gente fica ligado, né, em qualquer movimento, até no barulho do ar-condicionado. Irmãos, intimidade traz sensibilidade, sensibilidade traz discernimento. Você pode repetir isso? Intimidade traz sensibilidade, e sensibilidade traz discernimento. Então, o discernimento é para quê? Não é para que a gente possa se vangloriar, não é para que a gente possa se amostrar, mas é que para que seja feita a vontade dele aqui na terra como no céu. Então a gente discerne para que possa só corresponder, só para continuar fazendo essa vontade e não atrapalhar. Eu sempre digo para nós aqui do Ministério da Música, que nós estamos na frente, mas temos o desafio de não ser o alvo. Porque o alvo é o centro do culto, e o centro do culto não é uma pregação, o centro do culto não são canções, não é uma liturgia, o centro do culto não é nem o tema do culto, o centro do culto é a pessoa que é o dono do culto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, a gente vai percebendo, vai pegando uma palavra e outra, e vai discernindo aquilo que Deus está dizendo, que o Espírito diz à igreja, né? E eu estava lembrando também de algo que aconteceu também em Curitiba. Eu não sei quantos aqui já serviam ao Senhor há 20 anos, 15, 25 anos atrás, onde começou a haver aqui um som. E não é um som somente musical, melódico, mas aqui foi selado algo na nação brasileira também, através, principalmente, David Keelan. Paixão, fogo e glória. Olha nós aí. Então, que nós não oramos por uma novidade, mas nós oramos para que os poços sejam desentulhados. Porque o novo já foi derramado. Ele se chama Jesus. Eu sei que quando nós... Eu não quero ser legalista e chato, né? Quando nós oramos, Senhor, novo de Deus, mais de Deus, eu sei que nós estamos querendo dizer e transmitir, muito, com certeza o nosso Pai também entende isso. Mas, irmãos, nós estamos mais num tempo de voltar aonde caímos do que descobrir coisas novas. Estamos mais num tempo de desentulhar poços e de voltarmos aos marcos antigos. Veredas antigas não é só seminário de casal, né? Veredas antigas é aquilo que você estabeleceu, que nós precisamos voltar. E nós precisamos voltar não somente quando nós falamos de canções e quando nós estamos num contexto como esse, de uma conferência de louvor e adoração. Muitos falam assim, precisamos voltar a cantar a palavra. E aí eu digo que não basta só cantar a palavra. Porque se Satanás fosse cantor, ele ia dizer, atira-se desse lugar, transforma essa pedra em pães. Ele cantou a palavra. A gente precisa de saúde bíblica e teológica. A gente precisa ser lavado por ela, para que aí sim possamos cantá-la sem filtros, sem filtro humanista e sem filtro denominacional, tradicional, seja lá o uau que a gente queira colocar. E um lugar que nós precisamos estar voltando é para um lugar chamado essência. Não tem como iniciar um congresso, um seminário, uma conferência de adoração, se nós não falarmos de não é música,
é de identidade. Ué, mas não é louvor e adoração? Sabe o que é que acontece? Quando nós falamos a palavra adoração, muitos ainda pensam num dia na semana, num estilo de música, num grupo de pessoas e num período do culto. E eu estou até maravilhado de ver que uma conferência de louvor e adoração tem tanta gente assim. Glória a Deus de verdade mesmo. Porque, quer ver uma coisa? Quantos são músicos e cantores? Levanta a mão. Gente, isso aqui é um avivamento. Porque, na verdade, a maioria das vezes acontece ao contrário. Quando tem um encontro como esse, a igreja tem, só um exemplo, 3 mil membros. Mal, metade do Ministério de Louvor comparece. Porque muitos de nós queremos só a escala, a gente não quer um quarto, né? A gente não quer a presença, a gente quer demonstrar que nós somos presentes, mas não a presença. E glória a Deus de verdade por esse lugar, pela vida de vocês. Por quê? Porque muitas vezes nós diminuímos o significado dessa palavra. Nós colocamos para um grupo de pessoas em que a gente, muitas vezes, ainda no Brasil, ainda tem essa mania de chamar de levitas. Eu não tenho problema de se alguém me chama de levita. A palavra em si não vai mudar em nada. O problema é o entendimento. E o que o diabo está investindo, infelizmente, nas nossas casas, famílias, igreja. Antes a gente ficava com medo que tinha satanista dentro da igreja. Pastor, tem satanista aí, misericórdia. Está fazendo uns negócios e tal, olha lá. Ó. É conforme o pastor Luiz Hermínio sempre diz, que não importa uma igreja cheia de gente vazia. E quando está vazio, ou nós seremos preenchidos do Espírito Santo, ou do Espírito das trevas. E não vos embriagueis com vinho. Aí a gente fica naquela briga, aquela luta, pode beber, não pode beber, pode. E o texto não é tão pobre como muitas vezes é a nossa discussão. Ele está dizendo o seguinte: não se enche de coisas que passam, que são passageiras. É claro que está explícito, óbvio, o vinho, em que traz embriaguez, ao ponto de perder o controle, ao ponto, se você então perde o controle, que outra coisa ou outro alguém está governando. Então ele está dizendo, não se encha de coisas, que você perca o controle, mas enchei-vos do Espírito, seja governado, seja transbordante, seja controlado, ou até mesmo, só para provocar um pouco, seja possuído por essa presença. Mas quando você pensa em possessão, de repente você pensa em perder o controle. Não, mas é de termos tanto o controle que a gente devolve o controle. Não, eu não quero ter o controle. Governe sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Eu tenho o direito, por causa de graça e misericórdia, de ter o controle, de ter escolha. Abro mão da escolha, abro mão do controle. E aí começa a adoração. Não tem nada a ver com música. Não dependemos de canções. Não dependemos de um grupo de pessoas. Porque a maior investida do inferno não é contra a nossa liturgia, contra as nossas músicas ou contra o nosso estilo de culto, o nosso estilo de se vestir, ou cor de parede, se é preta, se é branca, se é amarela, se é de madeira, se é nada disso. O investimento dele é desde quando Jesus foi tentado, se tu és. Ele não colocou se tu és o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor ou o mestre, porque isso, os 5 ministérios é função, mas ele foi na identidade, se tu és o filho, porque quando ele toca na nossa identidade, ele desvia o nosso chamado, e nós perdemos então o nosso ministério. Então, em primeiro lugar, a identidade, depois é o chamado, depois é o ministério. Mas muitas vezes, a gente se reúne nesse lugar, uma conferência como essa, orando, Senhor, revela o meu ministério. Em nome de Jesus, qual é o meu ministério? Não, Ele quer revelar a tua identidade.
Ele quer que você possa devolver para Ele. Ele quer que você possa dizer a Ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu também agora eu te digo que Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali então é uma edificação de identidade, e quando é edificado a identidade, é restaurado a autoridade. Irmãos, um homem pode ficar inelegível durante 1, 2, 3, 4, 8, 16, 20 para sempre. Só que Salmos 24 declara que do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. E sabe o que é que o diabo quer que você não lembre? Que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Há governo e descanso nesse ambiente. Da porta para fora quem governa é o PT, da porta para dentro quem governa é o Espírito Santo. Quem dita a regra da porta para dentro é Bíblia, é palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E é nesse lugar que Ele quer entrar, não é na igreja, é na nossa casa. Então, quando nós não exercemos o sacerdócio, nós estamos dando espaço, nós não estamos ocupando um espaço, mas nós estamos dando espaço para que Satanás então possa influenciar, com sua manipulação, com tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir. E o primeiro espaço que ele quer ocupar, ou se não o único, é o vazio que há dentro de nós, quando nós não sabemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não há uma identidade restaurada. Se não há identidade restaurada, não há autoridade. Quando não há autoridade, a gente se sente perdido, que um homem não pode ser elegível durante 8 anos. Aí isso que eu lembrei da tua palavra aqui. É Deus arrancando, pastor, as nossas muletas. É como o Senhor disse: agora somos nós. Quer dizer, sempre foi, né? Na verdade, sempre foi. É que para alguns a ficha está caindo só agora. E aí que entra o poder da adoração. Em Salmo 115, se você deseja abrir, Salmo 115, versículo 8, fala de um princípio. O verso 8 de Salmo 115, eu costumo dizer que é um cinturão. É o cinturão desse verso, que diz que tornem-se semelhantes a eles os que os fazem enquanto neles confiam. Aqui está falando sobre o contexto da idolatria. Se você for lá para o primeiro verso: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Agora a consequência da idolatria: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se então semelhantes a eles os que os fazem enquanto neles confiam. Desculpa só dar um exemplo dentro desse contexto político, mas é só um exemplo. Quantos que ficaram assim abismados, sabe? Ah, pastor, pelo amor de Deus, como é que pode fulano concordar com isso e votar também? Parece que não está enxergando. E aí a gente fala e parece que não ouve. Ou num contexto de evangelismo. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de evangelizar alguém, literalmente abrindo a palavra? Tendo uma oportunidade de chamar para, ou em casa, ou na casa da pessoa, e você abriu a Bíblia, você leu com ela alguns princípios e fundamentos da fé, do cristianismo, e essa pessoa, ainda assim, ela não concordou contigo. Quantos? Muitos. Aí você se sente: está vendo? Tinha que ser o pastor, porque eu não sou pastor, eu não prego. Eu acho que eu não jejuei. Ah, está vendo? Foi a oferta que eu não dei. Não é isso. É porque Zacarias 12:10 diz que sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplicas, e olharão aquele a quem traspassaram. Se não houver quebrantamento, eles enxergaram Jesus somente como um perturbador. Eles
quando não há quebrantamento. A religião só enxerga Jesus como, no máximo, um ser elevado, ou um profeta. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum lhe sai da garganta. Então, quando você entrar aqui, você não tem a consequência da idolatria, você tem a consequência da libertação na cruz. Então, tem garganta, tem voz para adorar aquele que vive para sempre. Tem olhos para enxergar muito mais do que músicos, muito mais do que uma estrutura, mas para enxergar pela fé, pelos olhos do coração a presença. Mas precisa haver quebrantamento. Quando o pastor diz que agora é a nossa hora, não é hora de irmos simplesmente para a rua ou para frente disso ou daquilo, mas é hora de assumirmos a nossa identidade. Mas para ser restaurado na identidade, fala comigo, o filho é restaurado no Pai. Então a gente precisa não voltar para uma briga onde não é carne e sangue, mas é para voltar para um lugar chamado Mateus 6, versículo 6. E quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, o Pai que está no secreto, te vê no secreto, te recompensará publicamente. O dever de ir para o secreto é nosso, e o dever da recompensa pública é dele. No secreto, somos nós que vamos. Aqui fora, é ele que recompensa. Aqui fora é com ele. Mas nós precisamos fechar portas. O que é fechar portas? Quebrar com elos que estão nos governando, que estão nos controlando. Abandonar o que precisamos abandonar, confessar pecados que precisam ser confessados. Ter uma mudança de mente, uma metanoia, para que a gente possa realmente experimentar o que está escrito nessa camisa e ali naquela tela, para que realmente a gente possa experimentar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ou que você já imaginou, do que você já alcançou, do que você já sentiu, do que você já ouviu, do que você já viu. Existe mais, existe muito mais. E nós estamos numa cidade que tem um legado de fogo e glória. Não é só um CD, não era só um seminário, não era só um congresso, é um selo de Deus. E não à toa, como a Dani relembrou aqui, não à toa que foi em Curitiba, que foi erguido um marco de justiça, o padrão elevou, e um dia, essa cidade foi marcada por paixão, fogo e glória. Mas não é sobre sermos saudosistas, é sobre voltarmos a um lugar, é sobre voltarmos a um marco, e toda a palha, e todo o feno, tudo aquilo que a gente colocou, que está carregando, que o Espírito Santo está dizendo, não é para carregar isso, é para que a gente possa ver com um batismo de fogo. Batismo de fogo não é só falar em línguas, e rodar, e cair, e levantar, não. Batismo de fogo, ele vem para purificar, ele vem para iluminar, ele vem para queimar toda a palha e todo o feno. Então você volta para esse lugar, e nós então voltamos para um selo de quem nós somos, e a partir dali, nós não então nos tornamos saudosistas, mas agora é a partir daqui. Se lá foi derramado esse tanto, eu creio que existe 12 vezes mais. Se lá foi derramado isso tudo, eu creio que existe infinitamente mais. É voltarmos para um lugar, não para ficar, porque era bom, porque antes, não. Mas é para ver, espera aí, eu não estou vivendo nem a metade daquilo lá. Eu não estou mais experimentando nem um terço daquilo que nós experimentamos. Ambientes que tanto faz qual era a música que se cantava, irmãos. Tanto faz quem ia pregar. Tanto faz quem vai pregar hoje, quem está na abertura, quem está sábado à noite, quem está domingo, tanto faz. Sabe por quê? Porque era uma cidade
Eu posso descer? Ou te atrapalhei? Era uma cidade que marcou a nação com um selo de paixão, pela presença, não por pregadores, não por cantores. Glória a Deus pelo seu amém interno. Jesus ouviu, isso que é bom. Tem um selo através de Curitiba para a nação brasileira. Não só de paixão, mas também de fogo. E não só de fogo, mas de glória. E por que não? Daqui a um tempo, aonde teve fogo, paixão e glória, infinitamente mais. Aleluia! Onde pessoas... Amém. Sela aí, pô. Oh, acabou, meu irmão. Já era. Onde pessoas podem ser destravadas, não podem ser, não. Onde pessoas serão destravadas aqui, onde ministérios irão iniciar, onde músicas irão transbordar, que vem do trono, vem para a terra, vai da terra, vai para o trono, onde toque gerações. E por que não o próximo presidente? Por que não a próxima governadora, o próximo governador, o próximo prefeito? Por que não o próximo pai na tua família a ser pai? A próxima mãe na tua família ser mãe, os próximos filhos na tua família serem filhos, em que vem corrigindo um curso desviado, porque às vezes a gente fica profetizando presidente, governador, jogador de futebol, seja lá o que for, mas irmãos, o que o Brasil precisa são de pais e mães assumindo o seu lugar, porque quando os pais e quando as mães assumirem, pode aplaudir a ele, quando os pais e as mães assumirem o seu lugar, uma casa será então edificada. Uma casa edificada é uma igreja santa e lavada e remida. Uma igreja lavada e remida, então, é uma nação sarada. Você lembra? Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. E sabe como ele vai sarar? Eu e você sendo sarado. Irmãos, o governo não vem de Brasília, o governo vem do alto. E o governo de Curitiba não está lá dentro da prefeitura, está dentro da tua casa. Abre a tua mão assim, ó. Sabe por quê? Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e que tudo que tu desligares na terra terá sido desligado nos céus. A autoridade e poder está na mão da igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja. É isso que o diabo quer roubar. E não quer roubar membros de igreja. Ele quer roubar a identidade dos filhos. Ele quer que nós estejamos no jardim, tendo olhos, mas não vendo, ouvindo, mas não ouvindo, boca, mas não fala, pés, mas não manda. Sabe o que é? Cresce, 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 mas não desenvolve. A minha célula está crescendo, o meu ministério de louvor está crescendo, meu YouTube está crescendo, meu Instagram está crescendo, mas não desenvolve nada. Tem pés, eles têm pés, mas não. Então ele cresce, mas não anda, não desenvolve, não faz discípulos como Jesus, não abre um caminho, porque se não anda, Jesus não é só um lugar estático, Ele é o caminho, Ele chamou para andar, para desenvolver, por isso que é de glória em glória, e tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem enquanto neles confiam. Mas aí vem a palavra o verso 9, 10 e 11. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Tem alguém que teme ao Senhor aqui? Amém. Vós, os que confiam no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Pastor, levanta a bandeira aí, pastor. Ele não falou para Israel? Então vamos profetizar isso? Repete comigo. Brasil. Não, mas sabe? Brasil.
Confia no Senhor. Ele é o teu auxílio. E Ele é o teu escudo. Aplauda Ele bem forte, vai. Só que o Brasil é feito de brasileiro. É feito de gente. Não é feito só de uma constituição, ele é feito de gente. E a chave do reino dos céus está em mãos de pessoas. Está na mão da igreja. Ele não disse isso para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e muito menos para levitas. E aí eu volto aqui para que a gente possa então dar continuidade. Porque a questão de algumas declarações é que é a consequência do nosso entendimento. Aquilo que nós cremos com o coração, a gente confessa com os lábios. Então, o que eu creio, eu declaro. O que eu entendo, então eu declaro. Amém, gente? Amém. Então, quando nós falamos, eu não estou sendo legalista, amém, gente? Colocando um peso, é pecado. Não, não é isso. Mas é só para que a gente possa usar um exemplo eclesiástico, litúrgico, congregacional, para que a ficha possa cair, para que, como que realmente nós estamos agindo lá fora. Um exemplo, muitas vezes nós, com esse entendimento de que nós somos os levitas da casa de Deus, primeiro que quem aqui é da tribo de Levi? Eu sei, ninguém. Então ninguém é levita. Daqui a pouco eu vou começar a levitar. Não, estou brincando. Segundo ponto é que só um grupo pequeno da tribo de Levi era músico. Quem nascia na tribo de Levi sabia que o seu destino era ser sacerdote. Ei. Quem nascia na tribo de Levi já entendia que o seu destino é ser. Beleza. Aí vem o tabernáculo de Moisés. E aí no tabernáculo de Moisés nós aprendemos muitos fundamentos e princípios, em que até hoje Deus não abandonou. O véu foi rasgado, mas os princípios e valores não. Não precisa ter mais um sacrifício de animal, mas ainda precisa haver arrependimento e confissão de pecado. Não adianta pintar a parede de preto. Não adianta, agora só para os músicos, só um papo entre nós músicos, tá? 90% aí, dá um tempinho aqui, uma palhinha só. Não adianta a gente botar a calça aqui, os nossos quilos e quilos de delays e pads, é papo de músico, tá, gente? Não adianta a gente cantar a música do momento. Não adianta a gente ter a guitarra mascada, pode botar fumaça, pode botar luz, pode botar tudo, meu irmão. Se não tiver santidade, ele não aceita. Acabou? Fala comigo, adoração não tem atalhos. Sempre foi, é e sempre será pela cruz. E ponto final. E ponto final. Porque quando nós passamos pela cruz, nós passamos por um ambiente de revelação. Não é informação. Porque quando não há quebrantamento, não há revelação. Então as pessoas continuaram olhando para Jesus na cruz. Isso aí é um baderneiro, ainda bem que mataram esse cara. Fazendo uma confusão danada. Isso é um herege. Mas sobre a casa de Davi, sobre o Brasil, os habitantes de Curitiba, derramarei o espírito de graça e súplicas, e olharão para aquele que traspassaram, e chorá-lo-ão como se chora pelo unigênito, pranteá-lo-ão como se chora pelo primogênito. Só que muitas vezes nós entendemos que não, eu não sou levita, pastor, esse negócio já passou, já deu esse negócio de tempo, já foi, vamos embora. Nós somos sacerdotes reais, amém? Está em Apocalipse, não sou eu que só que estou dizendo, está em Apocalipse isso. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, todo povo, tribo, língua, raça e nação, e para Deus nos constituíste reis e sacerdotes, e reinarão no céu, amém? Não, reinarão na terra. Esse que é o primeiro ponto. Nós reinaremos na terra, não sou eu, não é uma leitura teológica, é Bíblia que está dizendo, reinarão sobre. E aí,
A última muleta foi arrancada, para que a gente possa assumir a nossa identidade e reine sobre a terra. Ah, mas é quando Jesus voltar? Não, é agora. É agora em que nós começamos a clamar pelo seu governo. Vem sobre nós, Pai nosso, pois teu é o reino. Esse reino, ele vem através de mim e de você. O reino, eu entendo, eu sei que o reino é estabelecido só quando o rei vier. Amém? Quem estabelece o reino é o rei, e ponto. Amém, gente? Mas nós preparamos o seu caminho. Do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. Quero te perguntar, tem idolatria em Curitiba? Sim. Tem roubo? Assalto, toda sorte de pecado? Mas quem governa você? Jesus, Espírito Santo, Deus, a Trindade, o Pai. São eles, amém? Mas do Senhor é a terra, e como é que pode que, se do Senhor é a terra e tudo quanto nela há, então como pode como pode acontecer isso tudo? É porque Ele é Deus e Senhor, por direito de criação e por direito de redenção. Esse meio do caminho, dar-te-ei as chaves. Agora vocês vão abrir e fechar lugares. Vocês têm acessos a lugar de descanso e de governo. Vai e prepara o meu caminho, anuncie o evangelho, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, voltando ao primeiro, fala comigo, voltando ao primeiro amor. Mas voltar ao primeiro amor, gente, não é voltar a um sentimento, é voltar à prática das primeiras obras. Tenho visto que você abandonou o primeiro amor. Aí fala do quê? De deixar o primeiro amor e abandonar a prática das primeiras obras. O que são as práticas das primeiras obras? As práticas dos discípulos, onde iam de 2 em 2, anunciando o evangelho, curando os enfermos, pregando arrependimento. É chegado o reino dos céus. Mas tem roubo. Ele habita em mim, Ele quer habitar em você, para que você clame o Espírito e a noiva. Eu não sou noiva, nós somos a noiva, amém? Então é a noiva que clama, vem, vem. O Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem. Então esse clamor, ele toma conta da nossa vida. Só que eu não fico só esperando, estou esperando Jesus voltar. É verdade, Ele vai voltar, mas Ele não disse para esperar. Ele disse para que a gente prepare o caminho, anunciando, vivendo, exalando. Só que como que eu vou fazer algo se eu não sei quem eu sou? Como que eu vou assumir um teclado se eu não sei nem primeiro tocar, e eu não sei que depois eu sabendo tocar, tendo dons? O Espírito Santo habita em você, né? Então você tem os dons os dons do Espírito, então, estão em você. Então, quem tem o dom de cura? Uns 60 pessoas, já entenderam? Eu vou falar de novo, vou afirmar. O Espírito Santo habita em você. Amém. Os dons são do? Sim. O Espírito Santo habita em você. Amém. Quem tem o dom de cura? Porque os dons não é meu, não é teu, é dele. E se ele está em mim, os dons são do Espírito. E se os dons são do Espírito, ele está em mim, então ide por todo mundo, pregar o evangelho, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Quantos já ressuscitaram? Não, a gente vai chegar lá. Começa com a dor de barriga. Tem que começar de algum lugar. Depois vai uma dor de cabeça. Depois uma fratura exposta. Ué? Está vendo? A questão não é quem está assumindo ou quem não pode assumir Brasília. A questão é quem já assumiu o governo sobre nós. Porque quando realmente nós tivermos a certeza de quem está sobre nós, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados podem separar desse amor. Por causa desse amor eu vou. Eu não vou porque eu mereço, eu não vou porque eu posso. Eu não vou porque eu sou capacitado.
Eu vou porque quem capacita habita em mim. Eu vou porque quem unge habita em mim. Eu vou porque aquele que ressuscita os mortos habita em mim. Então eu vou ressuscitar com ele. Eu vou curar com ele. E isso então vamos anunciando aquele que vive as boas novas. Só que ainda, irmãos, estamos muitas vezes limitados a durante o culto a gente conhecer uma música para adorar. Ainda estamos limitados que pessoas daqui de cima digam, levante suas mãos e adore ao Senhor. E se alguém não diz, eu não levanto, porque eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu vou levantar porque alguém está levantando. Porque ainda temos implicitamente, não uma declaração, mas uma mentalidade e postura levítica, em que eu preciso de uma música para sentir alguma coisa, e quando eu sinto alguma coisa, então eu levanto as minhas mãos. Sendo que em Apocalipse a adoração está baseada na dignidade, e não no sentimento. Digno és de receber toda a honra e toda a glória. A base da adoração em Apocalipse é a dignidade de Deus. Eu quero deixar só rapidamente aqui, para que a gente possa caminhar aí, 4 pontos, só diante desse momento de estar despertando, nos despertando e deixando de ser despertados, para que o que importa não é o que fazemos, é quem somos. Deixa eu só te deixar um texto também sobre isso. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim, ó: criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Versículo 27, fala comigo, essência. Versículo 28, fala comigo, propósito. E o versículo 29, provisão. Essência, propósito e provisão. Provisão é por último. Em primeiro lugar vem a essência. Porque quando a gente tem provisão sem essência, a gente não sabe o que fazer. Quando vem provisão, e a gente sabe o chamado, mas desvia da essência, a gente edifica uma torre de Babel. Edificando para nós uma torre, cujo nosso nome chegue até o topo dos céus. Então a gente fica para si. Então o ponto que nós estamos aqui desde o início dizendo, a gente precisa voltar para um lugar de essência, de cura e de restauração. Presta atenção entre o versículo 27, mais uma vez eu vou ler aqui, ó. Criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse. No texto original, não tem divisão de versículo, é uma coisa só. Então, quando nós lemos que Deus os abençoou, nesse contexto aqui, dessa divisão de versículos, implicitamente, parece que a bênção de Deus está em multiplicar, sujeitar e dominar. E por alguns anos, foi edificado em nós essa mentalidade. Do que eu faço, demonstro o quanto eu sou abençoado. Do que eu tenho, o melhor, o mais novo, maior, mais dinheiro, mais isso, mais e mais e mais. Porque fala sobre domínio, sobre multiplicação. Então isso aponta o quanto eu sou abençoado. Não é o que a Bíblia diz. A bênção de Deus não está em multiplicar, governar ou sujeitar. A bênção de Deus está em ser semelhante a Ele. Então eu multiplico, sujeito e governo já abençoado. Eu vou então porque eu sei quem eu sou nele. Só que quando nós temos essa mentalidade de terceirizar tudo, a gente terceiriza a adoração.
onde a gente depende de conhecer música e dos ministros aqui. A gente terceiriza ouvir a Deus, onde a gente precisa que o pastor Wagner jejue a semana inteira, não almoce, não jante, misericórdia. E ele traga então uma palavra divina dos céus para a minha vida. Isso é sacerdócio levítico. Quando nós entramos nesse lugar, esperamos que os efeitos audiovisuais dê tudo certo, para que eu possa sentir alguma coisa, e aí sim poder ofertar naquela noite. Ah, mas o pastor não deu uma palavra de oferta, então até agora ele não me deu uma palavra que me convence que eu tenho que ofertar. Cara, Deus é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se tem palavra para dizimar ou para ofertar, ou se não tem, ele ainda continua sendo digno. Se tem música que eu conheço, se não tem, ele continua sendo digno de ser adorado. Eu não preciso saber cantar para adorar. Adorador não é só músico e cantor, adorador é todo ser humano. Todo ser humano adora alguém, alguma coisa. Você quer saber uma... Quer ver uma pergunta? Quantos fazem parte do Ministério de Louvor? Legal. A palavra ministério significa serviço. Quantos então têm um serviço de louvar a Deus? A Bíblia vai dizer, todo ser que respira, louve ao Senhor. Quantos têm um ministério de louvor? Tudo que respira, cara. Agora vai querer um monte de gente cantar aqui, né? Aí, ó, olha lá, tá vendo? Só que cortando a asa da cobra. Não, mas pode deixar aqui. Infelizmente, eu vou ter que botar um ponto final rápido aqui, né? Porque quem sobe aqui não é simplesmente quem tem o ministério de louvor, mas é quem sabe pelo menos tocar ou cantar alguma coisa. Ó, tá vendo Deus falando? Fala, Deus. Porque aqui é ministério de música e aqui é ministério de louvor. Agora, e quem faz parte do ministério da adoração? Isso é louvor, bater palmas todos os povos. Celebrar a Deus com voz de júbilo. Quem tem o ministério da adoração? Agora é o seguinte, todo ser humano adora alguma coisa, até o ateu. Ah, mas o ateu, ele adora a sua convicção. Você viu que a palavra adorar, ali em Salmo 115, está correlacionada à palavra confiar? Vós, os que temes, os que confiam no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Então, o confiar ao ponto tanto de se tornar semelhante, isso é amor, isso é entrega sem reserva. A adoração agora não é mais para todo ser que respira, porque só o ser humano pode adorar. Só que em espírito e em verdade, só quem pode adorar em espírito e em verdade? Quem o Pai procura? Hã? Esse é o texto explícito. Mas diz assim, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ok. Só que não é Deus que procura. Não é o Senhor que procura. Não é o Salvador que procura. Não é. Tudo Ele, mas a faceta de Pai. Então, quando o Pai procura e encontra, Ele encontra filhos. Se tu és o filho. Quando Ele encontra filhos, só os filhos podem adorar em espírito e em verdade. Só filho de Deus pode adorar em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos. Ó, em espírito, em verdade. Em espírito, a gente canta, levanta as mãos. É uma oferta invisível, sobrenatural. Só Deus pode julgar o levantar das mãos. Ou até ficar com a mão dentro do bolso, tanto faz. Não é sobre o pular, não é sobre o dançar, não é sobre ficar quieto, não é sobre gritar. É sobre uma verdade. Em espírito, nesse ambiente, é em verdade lá fora. Amor, Deus amou o mundo de tal maneira que, então ele não foi só um sentimento, mas Ele deu.
tem ação, tem atitude, tem expressão. Que a ficha caia, tem ação, tem atitude, tem expressão. A mulher de Lucas 7, vou passar por uns textos bem rápido. A mulher na casa de Simão, Lucas 7. Ei, Simão, desde que entrei na tua casa, você não fez isso, você não fez, você não lavou minha cabeça, você não beijou meu rosto, você não fez nada disso. Esta mulher, porém, não cessa de regar os meus pés com suas. Então ela não estava só assim, ó. Jesus está lá na casa de Simão, é mesmo? Você crê que ele está lá? Creio. Ele está lá, você crê não? Creio. Tá. Deus está aqui, amém? Aí, quanto é que está o jogo mesmo, hein? Pô, não vai mudar de música não, pô. Pô, já está na hora, né? Tem que ir embora, trabalhar cedo. Agora, o pastor não vai dar aviso? E a gente ainda diz que nós somos a igreja do avivamento. A gente ainda diz que nós temos paixão, fogo e glória. Irmãos, o que está crescendo? Tem pés? Pode crescer, mas não está andando, não está desenvolvendo nada. Não adianta crescer o repertório, se não cresce a adoração. Não adianta crescer o conhecimento, e aí a gente edifica só uma adoração à Grécia. É só cabeça, é só conhecimento, conhecimento, conhecimento. Ah, eu amo ouvir a palavra de Deus. Claro, ficar sentado ouvindo alguém. Quando eu amo ouvir, o ouvir não está separado do obedecer, porque quando eu ouço é impossível ouvir e não obedecer, porque obedecer diz que eu ouvi. Então aquela mulher ouvindo que Jesus estava na casa do fariseu, ela foi para aquele lugar. Tem então uma atitude, é isso que Satanás quer nos travar. Quando ele trava a nossa identidade, nós então somos paralisados. Como mais uma vez o Salmo 115, tem horas eu não venho, ouvido, mas não ouvo, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam. Estamos simplesmente subsistindo de domingo a domingo. Somente de domingo a domingo, ofertando e dizimando. Quem vos requereu somente o pisar os atos do Senhor? Quando vós estendeis as mãos, onde era para ser uma reunião solene, não posso suportar. A gente pode então dar luzes, fumaça, câmera e ação. Pode dar música nova, pode dar isso, pode dar aquilo. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram Espírito em verdade. Ele está buscando por filhos, não só por crentes, não só por evangélicos. Não é uma bancada evangélica, é uma casa cristã. Não é uma nação politicamente, que agora nós somos reconhecidos como tantos por cento. O que adianta de tantos por centos, onde 2 ou 3 muitas vezes não se reúnem mais em nome dele. A gente se reúne em nome do crescimento, da cura, disso, daquilo, da música nova, do modelo novo, e a gente não se reúne mais simplesmente só para te adorar. Fecha os seus olhos. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você pode dizer mais uma vez? Que só para te adorar, Deus. Pode dizer isso a Ele, vai. E fazer, só para erguer um trono a Ti de louvor, Pai. Santificado seja o Teu nome, Senhor, na nossa geração. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Isso é uma coisa, peço ao Senhor, eu buscarei. É estarmos aqui com um só coração, com um só propósito, com um só objetivo, a presença. Ele, por Ele, para Ele. Agora, não posso orar por cura, não posso orar por... Não é desejá-lo em primeiro lugar. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar Ele. Mas
Ele não disse algumas. Então, tem muita coisa que não está sendo acrescentada porque a gente não está buscando Ele. Porque Ele não prometeu algumas coisas, Ele prometeu todas essas coisas. Mas quando Ele se tornar tudo em nós, todas as coisas nos serão acrescentadas. Em Ezequiel, nós vemos um ambiente. Na verdade, vamos ler primeiro Apocalipse. Apocalipse 4. Apocalipse 4, no versículo 8, fala que os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é, etc. Quando nós passamos por uma restauração de identidade, o que é renovado em nós é o amor e a paixão. Onde nós começamos então a experimentar ambiente uma coisa. É como eu disse, como o Brasil já foi lavado e batizado por uma adoração extravagante. Só que onde há adoração extravagante, antes da adoração extravagante, há arrependimento extravagante. Porque a quem muito ama, é porque muito foi perdoado. Então, quem muito adora, é porque foi muito perdoado. E quem pouco adora, é porque foi pouco. Então, se tem pouco perdão, é porque... Se foi pouco perdoado, é porque houve pouco pedido. Então, um ambiente onde há muita adoração, não é porque tem boa performance. É porque nós reconhecemos cada vez mais e mais graça e misericórdia. E a gente devolve isso em gratidão, louvor, honra e glória. E esse ambiente é um ambiente onde Davi, ele estabelece os turnos, então, 24 horas. Porque no coração do rei, não era qualquer pessoa. Não era um homem em situação de rua. Era um rei, dizendo: uma coisa eu peço. Espera aí, ele já tem tudo. Parece que implicitamente ele está dizendo, mesmo eu tendo isso tudo, todo esse reinado, eu quero uma coisa só: o seu governo aqui na terra. Então ele edifica 24 horas de adoração. Em 1 ou 2, 25, Davi, onde ele convoca Emã, Zaf, Jedutum, é primeiro, né? Em 1 Crônicas 25, então o rei Davi convoca as famílias, fala comigo, as famílias. Porque a gente às vezes fala só Emã, Zaf, Jedutum. Não, o texto diz as famílias de Emã, de Asaf e de Jedutum. O chamado da adoração é familiar, não é somente de músicos. Amém, irmãos? Amém. Então ele convoca as famílias de Emã, de Asaf e Jedutum para então erguer uma adoração 24 horas. E ali os anos dourados de Israel, onde havia adoração 24 horas, onde tem adoração, tem trono, onde tem trono, tem governo. Aleluia. Ei, Brasil, onde tem adoração e santidade, tem trono. E ao que está sentado sobre o trono, ele que tem então autoridade sobre as nações. Então nós voltamos a buscar uma coisa. A gente não está em busca de música nova, a gente não está em busca de um pregador novo, a gente não está em busca só da presença. Amém? E chegamos então num ponto, num ambiente, como a gente tem cantado, um ambiente de glória. O ambiente da glória de Deus, um ambiente ao redor do trono. Um ambiente onde, em Ezequiel vai dizer, só para a gente ganhar tempo, Ezequiel vai dizer que, enquanto as rodas do trono se moviam e se levantavam, o Espírito que estava nos seres viventes guiava isso tudo. Qual é o Espírito? É o Espírito de Deus. Então, quem guia a adoração, mesmo que nós estamos num ambiente coletivo, mas a adoração é individual, a resposta é individual, mas quem que controla e conduz a adoração? Vamos separar as coisas. Todo ser que respira louve ao Senhor, todos nós.
Todos nós somos filhos, todos nós, aqueles que aceitamos Jesus, confessamos, somos filhos de Deus. Todo filho de Deus adora em espírito e em verdade, mas aqui é músico. Então, quem conduz a música são músicos, mas quem conduz a adoração é o Espírito Santo. Porque, de repente, pode estar cantando uma música que não é para se ajoelhar, mas o pastor quer ajoelhar, porque ele está pedindo. Se ajoelha para mim. E, de repente, está cantando uma música que é uma música lenta, de quebrantamento, e alguém está sendo cheio da alegria de Deus aqui. É derramado óleo de alegria, unção do riso, e e tanta coisa. E ele está lá rindo, que não tem nada a ver a música. Porque nós não estamos parados na música, nós estamos sendo governados e guiados pelo Espírito Santo. E aí entra o ambiente da fé. Por quê? Não é sem música, não é sem estrutura, não é sem isso, é sem fé. É impossível agradar a Deus. E o ambiente de fé que rega o nosso ambiente de adoração é aquilo que os 4 seres viventes estão praticando agora. Não é sobre a declaração deles, eu não vou focar na declaração deles. Onde a gente canta, nós falamos, mas o que está motivando a declaração deles? Fala comigo, tem olhos e vem. Ok? Agora, aqui no texto, olha só. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. E não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando. Então, qual que é a chave aqui? Eu só proclamo o que eu... Tem como colocar o versículo ali? Se der, ok. Se não der, abre sua Bíblia aí para que você possa ver. Estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Só proclama quem vê. E às vezes a nossa expectativa, quando entramos num lugar como esse de adoração, ou até numa conferência de louvor e adoração, ela é baixa. Sabe por quê? Porque nós estamos com os olhos no lugar errado. Qual vai ser a música que eles vão trazer? Qual vai ser a pregação sobre adoração que vai destravar o meu destino profético? Qual vai ser, e pode ser por uma música, pode ser por uma pregação, pode ser por um toque, pode ser por um abraço, pode ser por um olhar de alguém. Mas quando os nossos olhos estão olhar para o alto, quando os nossos olhos estão nele, eu tenho que proclamar. Quando pela fé, eu não estou dependendo de que o ministro venha me guiar, porque os meus olhos estão nele. Sabe aquele momento que aquele rio está enchendo a igreja, sabe? De repente você entende assim, cara, eu tenho que ir ali. Você pega o microfone, já deve ter acontecido isso. Você pega o microfone, mas aí você fala assim para os músicos, só um minuto. Agora é só a igreja. Já aconteceu isso? Muitas vezes. Só que lá no Rio de Janeiro, não aqui em Curitiba. Tranquilo? Não aqui. Lá no Rio. Eu vou lembrar algumas coisas do Rio de Janeiro. Eu sou de Petrópolis. Você já viu pelo sotaque, né? Lá no Rio, o pastor vai concordar porque ele vai lembrar. O que acontecia lá? Aqui não, porque pode ser estranho. Se vocês rirem, não tem problema. Nesse momento, gente, quando o pastor pegava o microfone, pedia para parar a música. O André Aquino nem tinha feito a música dele ainda. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? O que essa música quer dizer? Que eu não sei o que dizer, o que fazer diante de tanta glória, majestade, formosura, amém? Só que tem um outro lado aí. Tem um lado do fariseu Simão, e tem o lado da mulher. Essa música do André Aquino cabe para o contexto dela, que ela não sabia o que dizer, o que fazer, ao ponto dela soltar os seus cabelos e... Mas esse não sabia o que dizer, o que fazer quando a música parava. Lá no Rio não é assim? Não acontece muito? Não tem música, como é que eu vou adorar?
Como é que eu faço agora? Põe a mão no bolso. Dá até uma rajada de língua, gente. Tricantra, lá, baixou o seu cantra. Dá uma marchada ali, tipo assim, Satanás, sai desse lugar. Aí não tem mais o que marchar, não tem mais o que orar, não tem mais o que ler. Já tirou a selfie, porque o que dizer, o que fazer quando ele vem, quando eu não conheço ele? Quando eu não tenho intimidade com a presença. Eu só tenho intimidade com a liturgia. Eu só tenho intimidade com o passo a passo do culto. Eu só tenho intimidade com a música, mas quando não canto a música que eu conheço, eu não sei o que fazer. Sabe por quê? Porque nós não estamos como os 4 seres viventes, olhando para aquele que vive e reina para sempre. Por quê? Porque aquela mulher, quem tem experiência, quem já foi tocado por ele? Quem já foi tocado por Jesus? Então, quando você souber que ele está lá, aquele que me livrou, aquele que me curou, aquele que me perdoou, aquele que restaurou minha casa, aquele que mudou minha vida, ele está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Se tu sabe que Deus está aqui, tu precisa lá que o pastor Wagner pegue o microfone e diga, levante suas mãos. Você não precisa de um ministro, você não precisa de uma música, você só precisa conhecê-lo e corresponder com essa vida, com essa pessoa, com essa presença. E aí você então começa a olhar, não para músicos, você começa a olhar então para profetas de um instrumento. E aí para um outro dia, para um outro retiro, para um outro, só um adendozinho. Aí nós também começamos a enxergar quem nós somos aqui. Nós não estamos aqui para entreter a igreja. Nós não estamos aqui para te levar ao trono da graça. O véu que separava já não separa mais. Já não separa mais, você tem acesso. Por que você tem acesso? Porque você é sacerdote real. Você não é mais um sacerdote levita que precisa que alguém confesse pecado, que alguém adore, que alguém pregue, que alguém faça de uma música. Para de terceirizar a tua adoração, para de terceirizar o teu ouvir Deus. Ele está aqui e você está aqui. Então é só beijar e abraçar e ir para o abraço, mano. Acabou. É só se lançar como ela se lançou. Mas o fariseu Simão, vou fazer uma pergunta aqui, quantos creem que Deus está aqui? Amém. O fariseu, ele não só cria, como ele convidou. Então até fariseu convida Jesus. Mas só os apaixonados honram a sua presença. Convidar Jesus e saber que ele está lá não basta. Ele convidou. Nós convidamos essa noite, amém? Porque onde 2 ou 3 estão, ele é entronizado em meus louvores do seu povo. Você convidou e você crê que ele chegou? Você crê que ele está aqui? Não estou falando de onipresença, estou falando, sabe, de uma presença mais intensa, infinitamente mais daquilo que é só a teologia diz. É de uma pessoa viva, verdadeira, da verdade. É muito mais do que uma canção, é muito mais do que um sentimento, é uma certeza. É um culto racional, em que não anula os sentimentos, não anula as emoções, mas eu sei que ele está ali. E os 4 seres viventes, agora vamos ficar de pé. Pode vir, galera. Vamos praticar algo junto com o céu. Você deseja entrar na mesma atmosfera do trono? Você crê nisso? Cara, é agora. É tão sobrenatural e simples ao mesmo tempo, porque a chave se chama fé, e seja feita conforme a tua fé, é mediante a fé. Nós podemos entrar nesse ambiente, simplesmente concordando com uma declaração que está acontecendo exatamente agora. Você pode abrir Apocalipse, você pode... Porque quando eu entro numa declaração, o que o pastor Wagner está declarando lá?
Aí ele está declarando cura, ele está declarando libertação, ele pode estar lá no Japão. Pastor, qual é a palavra aí? A palavra que é? Então eu me alinho, mesmo longe fisicamente, mas no espírito, eu me alinho à verdade daquele ambiente. Você deseja se alinhar à verdade do ambiente do trono? Então, pega essa chave desse entendimento. Tem olhos, estão cheios de olhos, proclamando. Estão cheios de olhos, proclamando. Só que, para proclamar, a gente tem que ver. Então, coloca a mão sobre os seus olhos. Coloca a mão sobre os seus olhos. Senhor, nós não somos a consequência da idolatria, nós somos a consequência da cruz. Nós temos olhos e vemos sim, porque o Senhor tem olhos e os seus olhos percorrem sobre toda a terra. Todo efeito de idolatria, todo efeito de incredulidade, todo efeito de religiosidade, seja agora destruído em nome de Jesus, pelo fogo da presença. Até mesmo você, que tem dores, estigmatismo, seja lá o que você tem nos teus olhos, você pode ser curado agora. Não importa se você herdou da mãe, do pai, do tio, do avô, importa que nós herdamos cura da cruz. Importa que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Seja curado agora. Seja curado não simplesmente no físico, mas seja curado na tua visão espiritual, na tua visão limitada, onde você cresceu. Mas eu cresci nessa denominação, sempre foi assim, sempre foi. Existe algo infinitamente mais, e esse algo é que vem do trono de Deus, um rio de vida que flui de um ambiente onde Ele é Pai da eternidade, príncipe da paz, alfa e ômega, princípio e fim. Senhor, retira as vendas dos olhos nessa noite, e profeticamente vai tirando a mão dos teus olhos. Ou se você quiser, sabe, assim como o cego, vai lavando os olhos, isso. Atos proféticos, vamos lá, pode ir lavando os teus olhos, isso. Pode ir tirando e vai lavando os teus olhos e vai dizendo o que está saindo, vai dizendo as escamas que estão caindo, isso, vai dizendo, proclama, fala mesmo, gente, não é na cabeça não, é com a boca. Vai, eu não preciso ouvir, mas eu quero ouvir você balbuciando, falando palavras. Isso, declara o que está caindo, declara o que está saindo. Eu oro pelo teu poder, Pai, sobre todos os surdos e mudos. Erga tuas mãos para cá. Derrama da tua glória, Deus. Derrama do teu sobrenatural, Senhor. Pode falar com eles, se eles começarem a ouvir alguma coisa diferente, seja mínima, que Ele possa te sinalizar, seja o mínimo que for, porque quando nós somos fiéis no pouco, no mais Ele nos coloca. Toca, Senhor, um sentimento. Eles podem estar sentindo como um óleo, algo quente. Dê atenção ao seu corpo, literalmente, porque isso pode ser um indício ou um sinal do toque já da glória de Deus, de cura sobre vocês. Irmãos, se nós não tivermos um ambiente de expectativa, esse ambiente não é culto. Um ambiente de fé é um ambiente que não agrada a Deus.
Então eu gostaria que você agora pudesse, pelos olhos da fé, o que você vê? Os 4 seres viventes estão olhando para o trono e estão declarando o que eles estão vendo. O que você vê Deus fazendo na tua casa? O que você vê Deus fazendo nessa semana? O que Deus fez até aqui? O que Ele está fazendo agora? O que Ele disse que vai fazer? E você então vai começar a devolver isso em palavras. Um exemplo para te ajudar. Como que você viu Deus na pandemia? Você, pastor, uma palavra. Eu sei que tem várias, só uma. Deus na pandemia, uma palavra: provisão. Então, pastor, ele pode, o que ele está vendo, o que ele viu? Senhor, tu és o meu provedor. Aí ele começa: se é um Deus de provisão, então tu és um Deus fiel. É um Deus fiel, provedor, então tu és bom. Obrigado pelo teu amor. Aí começa a nossa declaração. Ajudou um pouco? Feche os seus olhos e abre os olhos do seu coração. Começa a tua declaração agora, vai. É a declaração da igreja. Seja regido pelo Espírito Santo. Isso. Vai levantando a tua voz. Vai ministrando louvor a Ele. Ei, meus irmãos, coloque de pé onde você está aí, por favor. Vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele começou a fazer nessa noite. Ainda é só o começo. Deus vai mover infinitamente mais. Você não está entendendo? Deus vai mover infinitamente mais. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Mas não sairemos daqui sem carregar um legado de que vamos governar sobre essa cidade com a autoridade que o Senhor nos entregou de filhos. E começou-nos, Pai, a restaurar-nos da adoração essa noite. E Deus, amanhã, ou daqui a pouco, ao longo dessa conferência, Pai, viveremos coisas infinitamente mais além daquilo que podemos pedir, pensar e imaginar. Nos dê, Deus, uma ida tranquila aos nossos lares. E que tenhamos experiências ao chegar em nossas casas, ao deitar na cama, ao se levantar amanhã. E que ao longo do sábado e do domingo e na segunda, um mover do Senhor sobrenatural possa continuar nos sustentando desse lugar para fora, daqui para fora, e possamos viver o sobrenatural do Senhor infinitamente mais. Em nome de Jesus. Aplaude e glorifica ao Senhor, meu irmão, onde você está. Quem foi abençoado pela Dani e pelo Reuel, diga amém. Acho que eu não vou deixar eles embora, acho que eu vou prender eles aqui, essa banda toda. Vou amarrar eles lá dentro do gabinete e vou ficar com eles aqui até Jesus voltar. Estenda para cá suas mãos, vamos profetizar. Senhor, somos profetas do governo nesse tempo e profetizamos, Pai, 7 vezes mais sobre o ministério dos seus filhos, sobre o baterista, o vocalista, o guitarrista, o contrabaixista, o casal que está aqui ministrando, sobre sua casa, filhos e gerações. Que eles estabeleçam um legado de adoração nessa nação e que se perpetue, Pai, sobre os filhos, netos e bisnetos na caminhada espiritual e física também. E que as portas permaneçam abertas ao Ministério Mevan e aos teus filhos por onde passarem. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Se você conseguir ir embora, vai para casa. Se você não conseguir, fica aqui. Se você beber, não dirija. Não tem mais lanche, mas tem bebida, água no bebedouro, refrigerante, suco. Passe lá, vá em paz, cheio do Espírito Santo, e amanhã tem mais.